Senhora deputada Débora Almeida, quis o destino ser hoje uma mulher que esteja presidindo esta sessão, porque eu tenho aqui para falar justamente um apelo a todas as mulheres políticas do Brasil, em particular as mulheres políticas dos partidos de esquerda. Foi bom também que nós ouvimos aqui o deputado Mário Ricardo, um emocionado discurso de nossa colega Socorro Pimentel, buscando mais espaço, inclusive, para as mulheres na ocupação de vagas da Corte de Contas do Estado de Pernambuco. Mas eu lamento que não ter visto até então uma mulher, principalmente o deputado João Paulo, do PT, do PCdoB, do PSOL, que tanto valoriza, que tanto enfatiza em suas plataformas políticas a questão do espaço da mulher, a liberdade da mulher, a dominação da mulher sobre o seu corpo. E, lamentavelmente, nós temos hoje no Brasil 26 mulheres, que eu vou aqui mostrar uma a uma, que cumprem pena de prisão por acusação de golpe de Estado. Um golpe de Estado que se deu no dia 8 de janeiro, onde não teve apoio de nenhum membro do governo, até porque, antes de sair para o exílio nos Estados Unidos, não passou quase 4 meses, o presidente Bolsonaro, atendendo o presidente declarado eleito, nomeia o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Pois bem, e diz a literatura que golpe de Estado é todo movimento de subversão da ordem constitucional, toda derrubada de um regime político, em geral por elementos de dentro do Estado, mediante, deputado João Paulo, emprego das Forças Armadas ou grupos paramilitares, veja lá, deputado Mário Ricardo, extremamente organizados, bem equipados e com armamentos pesados. Vou repetir esta frase: grupos que tenham o apoio das Forças Armadas ou grupos paramilitares extremamente organizados, deputada Débora Almeida, bem equipados e com armamentos pesados. A pena prevista no artigo 359-A é de 4 a 12 anos. Pois bem, vejamos aqui uma a uma. Presa política de 8 de janeiro, a senhora Débora Rodrigues, 38 anos, mãe de 2 menores, condenação, 17 anos, presa desde março de 2023. Geicimara Alves, 28 anos, fisioterapeuta, condenação, 14 anos, 7 meses presa e voltou para a prisão depois da decisão. Tudo isso por um inquérito onde essas senhoras não têm foro privilegiado e, geralmente, esse inquérito onde tem como uma relatoria um mesmo ministro. A gente lamenta, vou continuar aqui, ainda faltam mais 24, mas vejam, se tem tanta certeza desse golpe de Estado, por que não se fornece ao Brasil, Júnior Matuto, e aos brasileiros, deputado Chaparral, as imagens? São 100 câmeras que estariam ou que estão ainda as imagens à disposição do Ministério da Justiça, que era dirigido pelo atual ministro do STF, Flávio Dino, e essas imagens nunca chegou às mãos dos brasileiros, da imprensa brasileira,
da imprensa internacional. Outra presa política de 8 de janeiro, Iraci Naguchi, 71 anos, pena 14 anos, 7 meses presa e voltou para a prisão, quebrou o fêmur e está em prisão domiciliar, 71 anos. Lembro que é preciso ter uma organização extremamente organizada e com armamentos pesados. Uma senhora de 71 anos, diretora de escola. Joanita de Almeida, 56 anos, coordenadora de creche, condenação, 16 anos e meio, deputada Débora Almeida. 7 meses presa e voltou para a prisão. Está na ala psiquiátrica. Será que essa senhora tinha alguma bazuca, metralhadora, fuzil .50? Outra, Vildete Ferreira, 73 anos, aposentada, avó, condenada a 12 anos. Esteve presa e voltou para a prisão em grave estado de saúde. Está aqui a imagem dela. Edneide dos Santos, 39 anos, mãe de 2 menores. Condenação, 16 anos e meio, 7 meses presa e voltou para a prisão. Mãe de 2 menores. A esposa de Sérgio Cabral, por ser mãe de menor, hoje, ou não passou nem um mês, foi colocada em liberdade. Vamos continuar. Jusilene Costa, 60 anos, servidora pública, condenação, 14 anos, 7 meses presa e voltou depois do pronunciamento da sentença. Adagisa Dourado, 64 anos, dona de casa, avó, condenação, 16 anos e meio, esteve presa e voltou para a prisão, está com depressão grave. Pastora Sandra, 50 anos, a arma dela talvez fosse uma Bíblia, cuidadora de idosos. Talvez fosse lá cuidar de Lula, Lula não gostou. Se tivesse cuidando de Lula, ele não estaria na situação que está de saúde. Condenação, 13 anos e meio, 7 meses presa e voltou para a prisão. Presa política de 8 de janeiro, outra, Maria do Carmo, 62 anos, profissão, professora. Será que ela ensinava na escola técnica de guerrilha a atirar com tanque de guerra? 7 meses presa, voltou para a prisão, cumpre em prisão domiciliar com grave problema de saúde. Está aqui as imagens. Fátima de Souza, 67 anos, é a 11ª, ainda tem muitas. Condenação, 17 anos. Lembro que a pena máxima é de 4 a 12 anos. Pois bem, talvez estivesse com batom, que segundo o ministro Alexandre de Moraes, é material inflamável. Presa desde 8 de janeiro de 2023, continua lá. Josiane Vargas, 38 anos, condenação 16 anos e meio, está presa atualmente. É elemento de alta periculosidade, segundo os autos. Não tem imagem dela, as imagens estão todas guardadas em arquivo que não foi ainda disponibilizado. Disse Rogério, 57 anos, cabeleireira, nem com a tesoura nem com a navalha estava no dia. Condenação, 16 anos e meio. Passou 8 meses presa e depois voltou da prisão depois da condenação. Outra presa política de 8 de janeiro, senhores deputados, senhoras deputadas, Josilaine Santana, 42 anos, mãe de menor, condenação, 16 anos e meio. Outra presa, Joseli Monteiro, 60 anos, feirante, meus senhores, uma feirante, condenação, 16 anos e meio. Passou 7 meses, depois da condenação, volta para a prisão, está presa. Nara Faustino, 45 anos, advogada. Condenação, 16 anos e meio.
Mesma coisa, 7 meses presa, depois do julgamento, volta para a prisão. Jaqueline Jimenez, 42 anos, novamente, mãe de menor, 2 menores. É a 17ª ainda que nós estamos anunciando. Condenação, 17 anos, deputado Mário Ricardo. Esteve preso e voltou para a prisão. Retirou tumor maligno da tireoide e continua presa. Tem muita gente aí que praticou crime de homicídio, muita gente que praticou tanta barbárie e não tem o tratamento dessas senhoras. Rosimeire Morandi, 59 anos, empresária, condenação, 17 anos. Outra presa política aqui, Vanessa Tanazaki, 45 anos, empresária, 17 anos. Francisca Ildete, 62 anos, cuidadora de idosos, pena, 13 anos e meio, 7 meses na prisão e voltou depois da condenação. A 21ª que eu vou anunciar aqui, e eu pergunto, senhoras deputadas, principalmente as congressistas nacional, cadê as senhoras para impedir uma barbárie dessa? Essa Maria Meduli, 45 anos, inspetora escolar, vai ver que dirigia algum veículo de transporte escolar, estava lá dirigindo um tanque de guerra que ninguém viu até agora. Condenação, 14 anos, presa 7 meses e voltou para a prisão. Camila Mendonça, 36 anos, também mãe de menores, deputado Chaparral. Condenação, 17 anos. Outra presa política, Lucinei Casagrande, 54 anos, empresária. Percebam, todas tinham atividade laboral, trabalhista, direito certo. 14 anos, está presa atualmente, veja a imagem, oferece um perigo enorme à nação. Deve ter curso de guerrilha feito até na época de Zé Disseu, devia ser o professor dela. Ana Elza Pereira, 63 anos, dona de casa, avó, condenação 14 anos. Está aqui, ó. A 25ª, Elisângela Oliveira, 50 anos, dona de casa, condenação 17 anos. A 26ª e última, no dia de hoje, Ana Flávia Rosa, 36 anos, coordenadora de creche. Condenação, 14 anos. Minhas senhoras, meus senhores, as palavras, por si só, aqui já são bastante duras, mas mais duras ainda são as imagens dessas senhoras. Essas são as condenadas do 8 de janeiro. Estão presas, para mim, numa ditadura do judiciário, que arrepia totalmente o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal, deputado Mário Ricardo. Essas pessoas não têm, deputado João Paulo Costa, foro privilegiado. Não estariam, de forma nenhuma, à mercê da Suprema Corte. Se tem tanta certeza que elas cometeram esses atos, por que não deixar elas serem julgadas no rito normal do ordenamento jurídico brasileiro? Primeira instância, recurso na segunda instância e, por fim, iria aos superiores tribunais. O Superior Tribunal de Justiça e a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Nenhuma dessas senhoras foram fotografadas, nenhuma testemunha disseram que elas estavam com armas, com um tanque, com bazuca. Nenhuma dessas liderou, fez reuniões, fazia parte de qualquer grupo paramilitar. Onde é que está a necessidade de violência e grave ameaça? Eu estava em Brasília em 2015, logo depois da posse de Michel Temer, e houve um verdadeiro quebra-quebra em Brasília, nas ruas,
ministérios foram quebrados, foram danificado o patrimônio público, foram à Câmara Federal, quebraram caixas eletrônicos, ameaçaram, invadiram, tocaram fogo. E foram, alguns até hoje eu não sei, deputado Mário Ricardo, se alguém foi ali denunciado por dano ao patrimônio, por grave ameaça, por tentativa de homicídio, nada. Foram tidos como vândalos. E aí, quero fazer justiça ao ministro José Múcio, da Defesa, que disse em várias audiências, em várias entrevistas, que ali houve uma baderna. Pois bem, uma baderna que resultou agora a 26 senhoras, apenas a menor que tem aqui são 12 anos e meio. Onde é que nós vamos parar? O nosso silêncio pode levar qualquer um de nós, uma vez, entrar nisso aí. Os nossos colegas parlamentares estão sendo processados, indiciados pela Polícia Federal por ter criticado um policial federal. É preciso que haja reação. É preciso que a gente não perca a capacidade de se indignar. Vejam aqui cuidadoras de idosos, funcionárias de creches, empresárias, dona de casa, mães de menores, nessa situação, minhas senhoras e meus senhores. Então aqui vai desse modesto parlamentar estadual um apelo à OAB brasileira, à OAB pernambucana, que hoje tem à frente uma mulher. Tem que se fazer uma manifestação. Como ficam essas famílias, essas crianças que veem suas mães presas, 17 anos. Repito, nós temos na OAB pela primeira vez uma mulher. É preciso que a gente se indigne, aqui vai o meu apelo a todos os 11 ministros do Tribunal Superior Federal. Revejam essa situação. Revejam essa situação. A gente não pode, na história de um país, depois de tantas lutas, depois de se orgulhar tanto do que disse Dom Helder, do que fizeram tantas pessoas, próprio Miguel Arraes, depois da anistia, depois de tantas coisas que a gente vê aqui, os parlamentares de esquerda, a gente não pode se calar diante disso. E sou eu, um deputado de direita, que vem aqui fazer esse discurso? Deputado Júnior Matuto, alguma coisa está errada. Cadê os artistas que foram exilados? Caetano, Gil. Cadê? A memória de Geraldo Vandré não serve de nada? O que cantou Geraldo Vandré? É isso que eu tinha para esta tarde. E mais uma vez repito, que bom que à frente dessa sessão tem uma senhora presidindo, uma colega aqui deputada. Boa tarde a todos.